Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Seguimos com a história de Davi e hoje recordamos uma página, por assim dizer, trágica de sua vida. O pecado de Davi. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel. E eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia ao entardecer, levantando-se, Davi viu de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou a dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias o hitita. Ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei, e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias o hitita. Temos hoje o pecado de Davi. Ora, era normal que o rei fosse junto com o exército para a guerra. Davi não foi. Davi ficou em seu palácio. E há um problema aqui que é o que questiona cada um de nós. Recordemos, nós, homens e mulheres de Deus, não somos muitas vezes o santo que devemos de ser, mas devemos de estar atentos ao pecador que podemos nos tornar e aos grandes erros que podemos cometer, quando não buscamos colocar a nossa vida diante da palavra do Senhor, diante da vontade dele. Vemos que Davi se colocou a viver naquele tempo, ao invés de estar na guerra, se colocou a viver justamente um tempo de descanso, um tempo de ócio, poderemos assim dizer. O que é ócio? Lazer.
E negócio é justamente negar o ócio, negar o lazer. Então, Davi vivia este tempo de ócio. Há algo de mal em ter ócio na nossa vida? Não, irmão, irmã. Tenhamos em conta que não. O problema é o como vivemos este ócio. Davi se entregou a si mesmo. Passou esse tempo gasto somente para coisas desnecessárias, para, entre aspas, um relaxar, mas um relaxar sem Deus. Tenhamos isso em conta. Devemos de ver que, como diz Santo Agostinho, nós devemos de ter um ócio, um lazer santo, ligado a Deus. Este tempo deve de estar conectado a Ele. Não quer dizer que vamos rezar 100% do tempo. A oração deve de se transformar depois em vida, mas que o momento de lazer, de relaxar, de descansar, deve de ser na presença do Senhor, e não conforme nós queremos somente. Porque se nós nos entregamos a nós mesmos, como Davi, vemos que ele se entregou ao pecado. E como temos vivido o tempo do nosso ócio? Temos buscado viver um ócio santo, buscando coisas santas, diversões santas? Ou temos vivido mal? Ainda mais no nosso tempo em que tudo se torna fácil em nossas mãos e que o acesso à internet nós podemos usar tanto para o bem quanto para o mal, para o pecado, em todos os níveis, para criticar injustamente as pessoas, para falar mal dos outros, para saber da vida dos demais, que nem deveria de nos importar, em situações somente como fofoca. Assim temos vivido nós, fora os outros pecados que todos nós sabemos que a internet ajuda a cometer. O que não é necessário aqui dizer. Como temos gastado o nosso ócio? Vemos que Davi se colocou mal diante do ócio e assim caiu no pecado. Se apaixonou por aquela bela mulher e a trouxe para si, para deitar-se com ela mesmo sabendo que era casada. Não se importou. Se deitou com ela. Porém, ela engravidou. Seu marido estava na guerra e por um pecado, Davi comete outro. Não permanece somente no pecado de ter cometido um adultério com a esposa de seu servo. Talvez seu servo mais fiel, um dos mais fiéis, como ouvimos na história. Urias não abandonou o palácio do rei, não quis deitar-se com sua mulher e ir para casa enquanto seus amigos davam a vida pela guerra, para que o reino de Israel não caísse, para que nada acontecesse ao rei. Urias era fiel, enquanto isso, o rei Davi era infiel. E assim, vendo que não tinha outra maneira, o que fez? Mandou Urias para a morte. Vai cometer agora, não bastasse um adultério, agora um assassinato. Vai pedir a morte deste servo. E assim ocorrerá hoje. E veremos, seguindo depois o texto, que daqui nasce o salmo mais belo de Davi. Um salmo onde ele reconhece perfeitamente o tão mal que fez. E vejamos, irmão e irmã, aquilo que diz é verdade, Santo Inácio de Loyola, vai de pecado em pecado, de horror em horror. Vemos que com Davi aconteceu isso. Conosco também acontece o mesmo. E não somente isso, vemos que para ocultar um pecado, cometemos muitas vezes outros. Tomemos cuidado, olhemos para a nossa vida. Temos sido fiéis ao Senhor? Temos sido fiéis à sua vontade, irmão e irmã, buscando a santidade? Ou temos sido infiéis ao Senhor, vivendo mal o nosso tempo de ócio, nosso tempo de lazer, e ao invés de buscar crescer na fé,
de buscar crescer em sabedoria, e buscar também crescer na vida de oração e intimidade com Deus, nós gastamos com puras diversões meramente humanas, meramente nossas, somente aquilo que nós queremos, que o nosso estômago, entre aspas, pede. E de todo esse pecado nasce o salmo que hoje meditamos uma vez mais. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. E depois Davi começa a pedir perdão ao Senhor. Sabe que errou. Já é tarde, mas se arrepende. Pede ao Senhor que tenha compaixão e que lhe ajude a ser fiel. Como diz mais adiante, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Primeiramente, esta é a verdade. O pecado pode não estar claro aos olhos dos demais, mas aos olhos de Deus sempre estará. Aos olhos dele, primeiramente cometemos o pecado. E quanto reconhecemos pecador e buscamos o perdão através da confissão para não vivermos mal a nossa vida e buscarmos ser fiéis à vontade do Senhor para conosco? Por fim, o Evangelho. São Marcos nos diz: naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, que temos a compreender hoje do Evangelho? O reino de Deus, mais uma vez, é comparado à semente. É lançada na terra. Ontem víamos justamente, anteontem víamos justamente a questão da terra, que o Senhor colocava como nós somos a terra, ou como podemos ser ao acolher a semente. Então a semente cai na terra. Mas nós, quando plantamos, vamos dormir, acordamos, a semente vai germinando. E não sabemos como isso acontece, não temos controle disso. Só tivemos controle de preparar a terra e de lançar a semente. Quanto ao crescimento, nós não vemos. Assim é o reino de Deus. Nós não temos autoridade para dizer pare, cresça, desenvolva. Não, agora eu quero você assim, assado. Podemos podar, sim, administrar a poda. Mas enquanto ao crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus, não podemos fazer nada. Recordemos, é o reino dele. O homem pode ajudar a que este reino avance ou este reino retarde, mas não pode impedir o crescimento. Não pode fazer nada. Deus o fará crescer, porque o reino é dele. E nós, assim, devemos de ver o quanto temos ajudado a fazer crescer o reino de Deus em nossas vidas e na vida dos demais. Temos anunciado, lançado a semente, pensando que não vai desenvolver no momento que nós queremos, mas no momento em que Deus quiser, porque o reino é dele e não nosso. Recordemos como Davi
nós podemos impedir o reino de Deus muitas vezes de crescer. Aliás, atrasar, mas não impedir. Não podemos impedir o crescimento do seu reino. E ainda depois vemos mais uma vez a comparação à semente de mostarda, recordemos, é menor porque ela tem de 1 a 2 milímetros. Plantada chega de 2 a 3 metros. É justamente a mostarda daquela região, não é aquela que nós conhecemos aqui no Brasil. É a maior, por isso que os pássaros vêm abrigar-se na sua sombra e vêm fazer até mesmo ninho. O reino de Deus parece que não tem significância para tantas pessoas. Parece algo minúsculo, algo que não serve de nada. Porém, se nós lançamos a semente e permitimos que Deus trabalhe e faça crescer, será tão importante ao ponto de que a graça de Deus também repousará sobre esta mostarda. Mas o quanto temos trabalhado para que isso desenvolva, para que cresça, para plantar, para lançar a semente, irmão, irmã. E ainda vejamos na nossa vida, enquanto padre, podemos dizer que vemos isso muito adiante, em especial nas missas dominicais. Podemos ver quem quer permitir que o reino de Deus cresça e quem não. Aqueles que têm pressa de ir à missa somente para comungar, bater o cartão, e que não estão nem um pouco interessados na palavra, vemos que não querem que o reino de Deus cresça tão pouco em si. Outros já vêm um pouco mais despertos, querendo entender melhor, querendo viver melhor a palavra proposta, e que permitem que o reino de Deus se desenvolva em suas vidas. Quem somos nós diante de toda essa situação? Acolhemos, temos paciência, lançamos a semente, preparamos o terreno. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos na total abertura e escuta da Palavra de Deus em nossas vidas. E nos apliquemos em vivê-la, para que assim, nos colocando numa verdadeira escuta, permitamos que a Palavra seja lançada em nossos corações, e que o Senhor possa trabalhar em nós, fazendo que cresça em nós a sua Palavra e cresça em nós a fé. E assim, vivendo na fé, abandonemos o pecado e, vivendo cada vez mais na sua graça, possamos, na santidade, um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.